A paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E nós vamos aqui dar uma olhadinha no recurso Raab. Esse recurso está saindo por R$ 2,50. Você pode adquirir acessando o WhatsApp, que vai estar na descrição desse vídeo. Nossos recursos são recursos simples, para impressão simples, porém algumas tias, estão até mesmo sublimando em tecido. Então aí você conversa aí na gráfica e vê que até que tamanho eles podem ampliar sem perder a qualidade da imagem. Todo o recurso vem com um recadinho. E também esse recurso ele vem nesse formato que nós estamos vendo aqui, que é a folha inteira, e vem no formato circular, vem em círculo também, ok? Então, nós vamos ver a história de Raabe. Josué agora, ele é o líder de Israel. Moisés é morto e agora ele é o líder de Israel. E vamos lembrar que Josué foi espia no tempo de Moisés. Moisés enviou 12 espias, de dois em dois. Somente Josué e Caleb vieram com uma palavra de ânimo, né? Como o Senhor tinha aberto o mar, tinha ocorrido as pragas no Egito, o Senhor dava comida para eles do céu, a roupa não envelhecia, a roupa não ficava pequena, o sapato crescia junto. Então eles falaram assim, né, Deus vai nos dar. Porém, os outros 10 espias, né, falaram que não, né, então desanimaram ali o povo, na verdade. E agora Josué é líder. Em vez de ele enviar como Moisés 12, 10, ele envia apenas dois. E dois de sua confiança, dois homens de Deus. E eles vão, né, para a cidade de Jericó. E eles estão ali espiando, vendo como estão as coisas, e de repente eles começam a ser procurados, porque agora já desconfiam que tem alguns espias ali, né, olhando a cidade para que o povo pudesse saber, né, as suas fraquezas, suas fragilidades. E naquele mesmo local, né, em Jericó, tem uma mulher chamada Raabe, e ela tinha ali um comércio, ela tinha, para as crianças você pode falar que ela era uma mulher de um povo, né, que não era o povo de Deus, e isso é verdade. Você não precisa necessariamente entrar ali na profissão dela, né, como está na Bíblia, diretamente para as crianças. Então você pode falar que era uma mulher que não conhecia Deus, mas que ela tinha uma taberna. Então, que era uma taberna, né? Então, tipo uma lanchonete, como hoje nós conhecemos, só que antes era tudo junto, uma lanchonete, um lugar para você tomar um suco, e também onde você posar, então era tudo junto. E ela tinha esse comércio. Então ali passava muitos viajantes. E essa mulher começa a ouvir as histórias do Deus de Israel. Olha só, e a fé vem pelo ouvir. Então, Raabe nos mostra isso. E ela começa a ouvir como foram as 10 pragas, como Deus estava sustentando aquele povo no deserto há 40 anos, como Deus abriu o Mar Vermelho. E ela vai sabendo ali todas as vitórias, né, que o exército de Israel conseguiu, que Israel era poderoso porque tinha um Deus poderoso. E essa mulher começa a ouvir essas histórias. E agora o povo de Deus está ali cercando Jericó para, né, tomar conta ali de Jericó. E ela começa a ouvir e ela começa a crer. Então veja que até mesmo as pessoas que estão falando, souberam das histórias. Outras pessoas podem ter ouvido também falar do Deus de Israel, mas somente Raabe creu. E através disso, ela salvou ela e toda a sua família. Então a gente pode explicar para as crianças, e muitas crianças vão estar sozinhas lá na igreja, né? No culto infantil, na escolinha, né? Na escola bíblica, durante a sua aula, talvez aquela criança vai sozinha e só ela vai na igreja. A família não vai na igreja. Então a história de Rabi, ela vem para ajudar essas crianças a entender Rabi sozinha. Ela ouviu falar de Deus e através disso e através da fé dela foi salvo ela e toda a sua família. Então, mesmo que a criança vá sozinha, Jesus pode alcançar toda a família dela através da fé daquela criança. E Raabe fica sabendo dos espias e
pega os espias e coloca na casa dela, esconde eles no telhado, é bem escondidinho. Mas antes daí ela vai lá e fala: olha, certamente eu sei que o seu Deus já deu vitória para vocês nessa guerra. Então, olha só, ela anima também os espias. Então, certamente o Senhor já deu a cidade de Jericó na mão dos israelitas. Porém, né, eu quero ser salva. E aí eles falam, olha, depois ela desce eles, né, do alto da casa dela, por um fio escarlate, por um fio vermelho. Então eles falam, olha, quando a gente voltar, se na sua janela tiver esse fio vermelho, todos que estiverem na sua casa vão ser salvos, né? Mas aqueles que não estiverem dentro, aí eles não são culpados. Então Raabe, né, prontamente já deixa ali o fio escarlate na sua janela, avisa sua família e fala que só vão ser salvos aqueles que estiverem ali, né, dentro aonde está aquele fio escarlate. E na verdade o fio escarlate ele arremete para Cristo, né? Ele remete para Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. Então nós vamos ver lá no Egito aquele sangue no umbral da porta que salvou os primogênitos, que livrou da morte. O anjo da morte não entrou dentro das casas que tinham aquele sinal. E aqui na história de Raabe nós vamos ver que a morte não entra na casa dela porque está com aquele fio escarlate. Então Jesus, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos protegidos e todos aqueles que aceitam, né, estar nessa presença, estar ali, também são protegidos, estar na presença de Cristo. E Josué agora começa, vamos para a batalha. Porém, a batalha é um pouco diferente. Eles vão ficar rodeando ali as muralhas de Jericó e Rabi prontamente já deixa ali seu fio escarlate e de repente, depois de 7 dias, eles fazem mais as voltas e a muralha cai. Porém, Raabe e toda a sua família é salva. E Raabe fica muito feliz porque agora também ela vai fazer parte do povo de Deus. E fazendo parte do povo de Deus, ela se casa com um salmo. Então, como nós falamos, nós não vamos falar ali propriamente dita profissão para as crianças. Se você quiser falar, não tem problema, mas cada um faz da sua maneira, mas você pode falar que ela era uma mulher, né, que não era do povo de Deus, que trabalhava ali naquele estilo de um bar, de uma lanchonete, né, de um hotel. Então você pode aí de acordo com a idade das suas crianças. Então, mais falar que Deus ele resgatou a vida dela através daquele fio escarlate. Então, como ele remete para Cristo, né, Deus salva a nossa vida, Ele nos restaura, nos purifica e nos dá uma nova chance. Então, aquela mulher que não tinha, você pode falar, aquela mulher que não tinha marido, aquela mulher que era rejeitada, você pode usar essa parte, ela era rejeitada até mesmo pela sociedade dela. Então agora ela se casa com Salmão. E eles têm um filho. E o nome do filhinho deles é Boaz. É, Boaz. E aí você fala, parece que eu já ouvi essa história, ou alguma história com esse nome. Sim, Boaz é o resgatador da história de Ruth. Então, Boaz, aquele homem bondoso que resgata Ruth e cuida dela e da sua sogra, né? E tem um filho com ela, e é uma história linda do livro de Ruth, né? O final é lindo. E aí, quem que é? Boaz. E Boaz é filho de Raabe com Salmo. E Raabe, ela faz parte da genealogia de Deus, de Jesus. Então, ela faz parte da genealogia. E você pode falar, então, ela era uma parente distante ali, né? De Jesus, né? Falar para as crianças sobre a genealogia. Então, olha o que Deus, né? O que Jesus pode fazer por nós. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ele acompanha um esboço, onde você pode também aí preparar sua aula, fazer as suas anotações. Deus abençoe.